custo de sobreviver dignamente acaba, né, sendo comprometido. Essa realidade, e agora a gente até voltando a falar pela questão processual, você vê também que o teto para recorrer, houve uma redução, né, das possibilidades para recorrer, a audiência em que a parte patronal, né, pode também até se ausentar, né, além até da questão do preposto. E as manifestações e o papel do juiz diante disso? Alguns, e aí até uma questão até de compreender pela associação, estão confortáveis a vida toda tentando equilibrar essa relação entre empregado e empregador, né? Porque realmente é um equilíbrio, né? Não é nem favorecimento, é um equilíbrio. Está se sentindo à vontade de fazer isso, de aplicar essa legislação do jeito que foi passado, do jeito que foi aí, que está sendo imposta? É uma bela pergunta, né, e que merece uma reflexão um pouco mais profunda. Realmente, a Justiça do Trabalho, ela surgiu para diminuir o sofrimento da classe trabalhadora, porque em 1800 vigia o regime liberal. Então, o dono dos meios de produção contratava quem quisesse, se porventura poderia contratar crianças, né? Tanto que a primeira lei trabalhista de 1802, na Inglaterra, ela cuidava de jornada de trabalho e dizia o seguinte, que não seriam admitidas jornadas superiores a 12 horas para crianças, né? Criança de 5, de 8 anos já trabalhava nas minas de carvão, nos teares. Então, o Estado passou a compreender que haveria necessidade de tutelar esse trabalho para evitar que uma parte tivesse uma supremacia muito grande sobre a outra, né? E o direito do trabalho foi sendo criado e sendo moldado com leis e com normas que faziam com que numa mesa de audiência as partes se nivelassem. Uma delas, por exemplo, o trabalhador não precisaria, como você disse, pagar para poder entrar com uma ação, que agora, com a nova lei, ele vai ter que pagar, ou seja, os honorários de sucumbência, a perícia, também, né, as custas, né? Então, todo esse arcabouço histórico, a doutrina, os princípios que vigem do direito do trabalho e que foram construídos ao longo de 200 anos, simplesmente foram jogados na lata do lixo, de uma hora para outra, né? Então, é confortável para o empresário? Talvez seja. Em princípio, ele vai ter um ganho, mas futuramente a massa salarial vai diminuir porque, obviamente, haverão demissões, o empresariado vai querer pagar menos, né? E isso vai impactar no futuro, porque com uma renda menor em circulação, você vai consumir menos. Isso vai ser ruim para o empresário. Mas voltando o que vai acontecer a partir do dia 11 de novembro, é uma incógnita, porque está todo mundo atônito em virtude da quantidade de mudanças, né? Da lei que, obviamente, estando posta, vai ter que ser obedecida. Agora, a interpretação a ser dada ainda não se sabe o que vai acontecer realmente. Vai haver muita insegurança jurídica e isso vai perdurar por uns 4 a 5 anos, até que se solidifique os entendimentos. E até lá, seja o que Deus quiser. O Tribunal Superior do Trabalho já se manifestou em relação a isso, até porque tem várias súmulas, né, que essa nova legislação ela põe à terra. Já começou a se manifestar, a se posicionar, pelo menos a nível de associação, de bastidores, de conversa, de artigos, de alguma coisa do gênero? Eu tenho participado de diversos cursos, de diversos seminários, né, aqui e fora, e a gente verifica que a grande maioria dos ministros do TST são contrários à reforma e à maneira como ela foi feita, né, a maneira assodada. A gente tem que lembrar que o Código de Direito Civil, que foi modificado totalmente em 2002, levou 20 anos para ser modificado. 20 anos de estudos, né, de discussões, de seminários, né,
O Código de Processo Civil do mesmo jeito, muita participação, muita gente, ministro, todo mundo envolvido ali no Congresso para fazer o nosso Código de Processo Civil. E a lei da reforma trabalhista, né, ela originariamente, há um ano atrás, quando foi criado o projeto de lei, continha 6 artigos. E da noite para o dia foram transformados em 117. E se a gente for ler a redação desses 117 artigos, a grande maioria são de teses vencidas no TST, que agora, e essa é uma das preocupações dos ministros e também uma raiva latente que existe, porque todas aquelas decisões jurisprudenciais que foram construídas durante o tempo pelos ministros do TST e cristalizadas em súmulas, passaram a ser lidas ao contrário. E o pior é que não foram construídas do nada. Foi de uma realidade que aquela história de anos de vivência, de vendo a realidade ali do trabalhador, da forma do tratamento. Né? E aí se criou, né, se construiu essa mudança. E agora, poxa, não vale mais como se a realidade do dia a dia do trabalhador tivesse alterado. E nada mudou, o que mudou apenas foram os direitos do trabalhador. Embora tenha se dito que nenhum direito foi tirado, mas na prática, basta você ler a lei que você vai ver que todos eles foram mitigados. Por exemplo, hora extra agora foi autorizada por lei, quer dizer, está autorizada por lei a partir do dia 11 de novembro, a jornada de 12 por 36 horas. O intervalo entre a jornada, que hoje é de 1 hora, passará a ser de meia hora. E no caso da jornada de 12 por 36, se não houver acordo entre patrão e empregado, o empregado vai trabalhar 12 horas sem intervalo. Isso é um absurdo, né? E outras, por exemplo, no caso de insalubridade, a lei diz que o direito ao adicional de insalubridade será respeitado. Mas a própria lei cria hipóteses em que o adicional de insalubridade é diminuído, é restringido. Outra maldade da lei, ela diz que a jornada de trabalho, o adicional de insalubridade, as normas relativas a esses temas, não se constituem em medicina e segurança do trabalho. Então, tirando a proteção do trabalhador sobre medicina e segurança, a empregada gestante que trabalha em ambiente hostil à saúde, ela mesmo estando gestante, ela vai poder trabalhar, desde que o adicional de insalubridade não seja em grau máximo. Mas se for em grau médio, ela trabalha. E para não trabalhar, ela vai ter que tirar um dia para ir num médico, para o médico lhe dar um atestado dizendo que aquela ambiente insalubre vai fazer mal à sua gestação. Quer dizer, criando mais um obstáculo, né? Exatamente. E como esse, tem vários outros. Você falou muito bem dessa questão de que na Constituição diz que o trabalhador tem direito ao 13º. Tá, mas o empresário ele pode pegar esse 13º e fracionar nos 12 meses. Eu vi, começa já a se questionar várias coisas, de vários planejamentos, para até na hora de contratação dos novos, você já dá uma reduzida e você já vai conseguir fracionar isso nos 12 meses, por exemplo. Né? Então, essas pequenas coisas é que vão, ao longo dos novos contratos de trabalho, é que vai mitigar cada vez mais a qualidade, né, dessa relação. E aí também o salário pode acabar reduzindo muito. Você falou muito bem, a gente estava questionando aqui nos bastidores a questão do nosso mercado de reserva. Nós temos um exército, como já dizia Márcio, né, de reserva muito grande para isso, né? E esse é um dos grandes problemas e é o que, infelizmente, vai acontecer, né? Por exemplo, a par da reforma trabalhista, né, o governo de Michel Temer também estabeleceu uma lei que permite a terceirização ampla, geral e irrestrita. Antigamente, você podia terceirizar somente a sua atividade meio. Se uma empresa é uma padaria, você tem que ter padeiros. Agora, você, com a terceirização ampla e restrita, você não precisa ter padeiros. Você contrata uma empresa que vai lhe fornecer um padeiro.
Essa empresa... Isso juntado a toda essa reforma vai ter um prejuízo considerável. E aí eu vou ter que lhe interromper para a gente deixar o telespectador firme assistindo o Café com Direito para poder compreender mais como isso vai afetar diretamente a sua relação de trabalho. Não sai daí, permaneça assistindo o programa Café com Direito.